2 Coríntios, capítulo 2. Sendo assim, decidi que não mais iria visitá-los com tristeza. Nota de rodapé 1. Paulo faz referência a um segundo encontro com os irmãos em Corinto, o qual lhe trouxe grande amargura. Não se trata da primeira visita, quando houve a fundação da igreja local na cidade. Todavia, não se sabe ao certo quando ocorreu esse encontro doloroso. Contudo, fica claro que a visita que está por acontecer será a terceira, e que Paulo deseja evitar outros dissabores e o constrangimento de precisar usar o rigor da sua autoridade apostólica, conforme 2 Coríntios 12, 14, 2 Coríntios 13, 1 e 1 Coríntios 4, 21. Pois, se os entristeço, quem me alegrará, senão vós? A quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-se. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Portanto, vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubesse como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Nota de rodapé 2. Paulo escreveu uma carta repreensível em 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas que não foi preservada entre os textos canônicos da Bíblia. Juntamente com a severidade das palavras, lágrimas de amor fraterno acompanharam a admoestação do apóstolo de Cristo. Perdoando o pecador. Se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente, mas em parte, para não ser severo demais a todos vós. Assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se, por meio dessa prova, seríeis obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Nota de rodapé 3. Paulo refere-se a uma pessoa específica que o teria ofendido muito, mas que não se trata do homem incestuoso de 1 Coríntios 5:1, que Paulo não tolerou na igreja. Esse outro transgressor sofreu uma pena eclesiástica imposta de forma democrática por decisão da maioria da igreja. Contudo, o culposo demonstrou arrependimento por seu pecado. Paulo exorta aos coríntios que encerrem o castigo e recebam arrependimento na comunhão da igreja. A disciplina na igreja, por mais necessária e importante que seja, não deve ser aplicada sem graça e esperança sincera de recuperação do penitente. Mateus capítulo 18. Ministros da nova aliança. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso, me despedi deles e rumei para a Macedônia. Nota de rodapé 4. Paulo havia viajado rumo ao norte de Éfeso a Troade, famosa cidade no litoral do mar Egeu. Embora soubesse que seu amigo Tito, 2 Coríntios 8, 16 ao versículo 23, estava seguindo o mesmo itinerário, mas na mesma direção inversa, ansiava poder encontrá-lo de passagem em Troade, a fim de ter notícias dos coríntios, coisa que não ocorreu,
e o fez partir rapidamente para a cidade de Filipos, na Macedônia. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e, por intermédio, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Nota de rodapé 5. Paulo abre um parêntese na descrição do seu itinerário, que retoma em 2 Coríntios 7,5 e passa a refletir sobre a fé triunfante, um louvor a Deus por sua graça inesgotável, incessante para com todas as nossas situações de vida, mesmo as mais ameaçadoras e aparentemente destrutivas. Paulo usa a expressão grega triunfo, que era aplicada aos glamoriosos cortejos dos generais e imperadores trazendo seus tesouros de guerra em desfile por ruas perfumadas pela queima de grande quantidade de especiarias aromáticas, acompanhados de uma enorme fileira de cativos. No mesmo pensamento, o apóstolo faz referência aos sacrifícios aceitáveis a Deus no Antigo Testamento. Gênesis 8, 21, Êxodo 29, 18. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Nota de rodapé 6. À medida que o aroma do Evangelho é espalhado no mundo, pelo testemunho cristão, todos podem experimentar o seu bom perfume. Entretanto, essa fragrância pode ser interpretada de duas maneiras: cheiro de vida eterna pelos salvos e cheiro de morte e destruição por aqueles que estão perecendo. Não porque a mensagem do Evangelho possa exalar um cheiro mortífero, mas porque os incrédulos, ao rejeitarem a graça vivificante de Deus em Jesus Cristo, confirmaram sua escolha, a morte eterna. Quem são os capacitados a compreender esse mistério? A resposta está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade, da parte de Deus, e na sua presença. Nota de rodapé 7. Paulo usa a palavra grega mercadejar, comum entre muitos caixeiros viajantes da época, que procuravam de todas as maneiras iludir e enganar seus clientes, com a finalidade de lhes vender suas mercadorias e obter lucros escorchantes. Para fazer duas afirmações muito sérias. Primeiro, havia, já naquela época, falsos mestres que, aproveitando a exploração de crescimento do cristianismo, tinha se infiltrado nas comunidades cristãs e, particularmente, na igreja de Corinto, com o principal objetivo de arrancar bens e dinheiro dos membros ingênuos da igreja. 2. Paulo defende sua sinceridade e lealdade para com o Senhor e com os irmãos, lembrando que havia decidido pregar o Evangelho sem nada receber em troca, sempre procurando não ser pesado financeiramente aos cristãos de qualquer igreja. 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 7 ao 12, 1 Coríntios 9, do versículo 7 ao versículo 15.